Yeah! Central Arena no ar, roda a vinheta! No programa de hoje, ele, o dono da internet, Cauê Moura, o Cauêzão. Bate palma no estúdio. Porra, que honra, mano. Tá maluco? Não, dono da internet é ousadia demais. Porra, meu irmão, quantos anos de internet? Vai fazer 15. Porra, então não tinha nem... Pô, o que era? Discada, internet discada, tu já tava no YouTube. Tirava o cabo do telefone e botava no computador. E só final de semana, porque pagava menos. E a partir das 10 da noite, meia-noite também, né? Ficava ali. Não, foda quando você tava na internet, aí sua mãe pegava, assim, levantava Era isso. E claro, Robert Júnior e Marcos Araújo. Tamo junto. Hoje no programa, preparem-se, porque nós vamos falar sobre um assunto que mexe na ferida de todo mundo. Estamos aqui pra isso. Quem é o GOAT? Michael Jordan ou LeBron James? Esse assunto vai render, eu tenho certeza, então já chega amassando no like, já compartilha, Sim. comenta aqui, porque o nosso ADM é maluco, responde você qualquer hora do dia. E vamos começar perguntando pra ele quem é o GOAT, não. Isso a gente vai deixar pro final. Calma. Cauêzão, de onde vem essa paixão pelo basquete, pelos esportes? Tu também é muito fã de NFL. Sim. Cara, como é que começou essa parada aí na tua vida? Cara, eu era um corintiano fanático, né? Assim como muitos brasileiros, era só futebol na minha vida, mas aí a gente foi campeão da Libertadores e logo em seguida rolou uma ressaca. Por coincidência, eu tava vendo coisas na internet aleatoriamente, consumo coisa pra caramba. Acabei caindo ali numas paradas de basquete, aí eu me lembro que na época tava saindo um novo PlayStation, eu lembro, peguei um NBA 2K, e foi pra 2012, 13 ali, onde eu larguei completamente o futebol e me bitolei um pouco mais em basquete, sabe? Maneiro. O lance do futebol americano é meio mais ultra casual, assim, assistir uma partida de playoff e assistir o Super Bowl, eu não sou um grande fã. Mas o basquete tem um pouco mais, não sou nenhum especialista, mas já levo aí uns 12, 13 anos essa parada de, pelo menos todos os playoffs e todas as retas finais a gente tá sempre assistindo, acompanhando, né? vendo highlights durante a temporada regular, tentando se informar. Nunca acho que me tornei nenhuma autoridade no assunto, mas sou fã pra caramba. Assim, Não, Você torce pra algum time? Cara, eu não, na verdade. Quando eu comecei a assistir, era na época de LeBron com Dwayne Wade e Bosh lá no Miami Heat. E aí lá eu me tornei bastante fã do Miami Heat muito por causa do LeBron. Sim. E logo em seguida o Clippers, que tinha Chris Paul, que tinha DeAndre Jordan, Blake Griffin. Muita dunk, né? Muito highlight. O Lob City. Aquilo lá era plástico pra caramba, então eu gostava muito também. E posteriormente, um primo meu foi morar no Canadá, eu já me interessava, já achava legal ali a época do Raptors com DeRozan, com Kyle Lowry e tal. Então, ainda coincidiu que bem na época que eu tava gostando mais do Raptors, ainda peguei o título deles lá pra... Quantos é? 19. Então nunca teve muito, assim. E eu sempre fui LeBronzete pra caramba. Maneiro. Hoje, por exemplo, eu acompanho mais os jogos do Lakers. Sou praticamente torcedor do Lakers de ocasião ali por causa do cara, né? Assim, duas coisas, você me enganou, porque a foto do perfil dele é com uma camisa do Celtics. E eu falei assim, caralho, hoje eu vou conhecer mais um Celta Mais na um massa. Celta. Chega aqui. Não vai. Eu tenho, acho que umas jerseys, acho que de uns 13 times, assim. Tem alguns times que eu não tenho e não terei, tipo uns Golden State Warriors da vida. Jura? Não? Não, brincadeira. Eu sou muito fã de Steph Curry e companhia, mas nunca me interessou muito. Mas sempre que eu viajei e tive oportunidade, quando eu estive em Boston, eu comprei essa jersey que tá na foto. Você foi no jogo do Celtics? Nunca fui no jogo do Celtics, não. Eu fui em 3 jogos da NBA e mais um amistoso que teve aí uma vez. Todos pra ver o LeBron James, assim, todos. Pô, eu vi ele em Miami, vi ele no Lakers. Mas tu deu sorte pro LeBron ou azar? Cara, eu vi um Cavaliers e Knicks no Staples Center, onde ele meteu um triple-double, uma vitória espetacular. Maneiro, assim, maneiro. Eu vi bons momentos. Mas esse jogo você viu em Nova York? Esse jogo eu vi em Nova York. Na Meca, né? Sim, na Meca. Caraca, esse jogo deve ser... E ele gosta de jogar lá em Nova York, né? Esquece, eu sou Knicks, né, cara? E também. Eu sou Knicks porque o primeiro jogo que eu assisti foi no Madison Square Garden. E era Knicks e Clippers. E, pô, foi legal também, porque assim, cara... E aí eu já visitei algumas arenas, eu sempre falo isso, cara. Eu já fui no Madison Square Garden, mas... Infelizmente, uma das arenas que mais mexeu comigo foi o TD Garden lá em Boston. Como assim, infelizmente? Porque, cara, o do meu time, não é por isso não, pô. Eu acho a arena do meu time inferior à outra, mas assim, é a Meca, não tem, é gosto pessoal. Sim. É porque tava um dia muito especial também, e cara, eu achei
eu fui em todos os andares do TD Garden. E aí, É cara, tudo histórico, tem muitas ele historinhas. Assim. cara, e ele é muito inclinado pra cima, assim, uma parada quando você tá lá no último. Meu irmão, Muito tu vê uma alto. parada muito maneira, assim. Eu achei muito foda o TD Garden, Então, cara. você já foi no Madison Square Garden, no Staples Center e no American Airlines Arena, né? Do Miami Heat. Do Miami Heat. Beleza. Qual o seu ranking dos três? Pelo fator de ser a Meca e ser tão icônico, acho que o Madison Square Garden, né? O Staples Center é muito legal também. E o do Miami Heat legal pela proximidade ali com a praia, tudo uma vibe bem diferentona também, né? Mas acho que fica com o Madison Square Garden. O jogo em Miami é diferente porque é muito latino, né? Tem muito latino. A torcida é diferente, a gente fala isso às vezes. Porque, pô, tem muito latino, e o latino torce diferente dos americanos, tá? Tem muita música latina nos intervalos, é maneiro pra caralho. E essa época que o time era uma máquina. Então, imagina. É verdade. E de vez em quando tu bate uma bolinha que eu já vi tu dando uns arremessos. Cara, eu tive um passado meio distante aí, acho que uns 8 aninhos atrás, que a gente toda terça-feira tinha uma peladinha ali, mas só de quem era grosso, ruim. O cara chegava, o cara sabia bater bola, a gente falava, não, você não joga aqui não, você não joga aqui não. Era um basquete de, assim, era papo de 12, 13 amigos que estavam sempre lá se revezando e tentando melhorar juntos, mas assim, a gente se aventurou de ir, vamos lá pro Parque da Cidade então, tirar uns rachão e via quão distante a gente tava do mínimo. Não dá. É só entre nós, não tem jeito. Qual a sua melhor habilidade? É o drible, é o arremesso, pra é a mim, defesa? Com a média de altura dos meus amigos, eu era pivôzão, sabe? E tava lá sempre na força, né? Pegando rebote e botando a bola de volta na cesta, sabe? Não é na brutalidade mesmo. Maneiro. Outra coisa assim, cara, quando a gente faz essa brincadeira aí e tudo mais, do dono da internet e tudo mais, você tá há muito tempo criando conteúdo, muito tempo, né, as pessoas assistindo e tal. E a gente vê um advento hoje, né, de cada vez mais as pessoas na internet. Quando tu começou lá, não tinha essa parada toda e tudo mais. E aí, hoje a NBA tem uma influência gigante, né? Influencia muita gente através da internet, consegue impactar muita gente. E aí tu falou uma parada do Golden State Warriors que, pô, eu falei, vou guardar isso pra perguntar daqui a pouco. Porque tem aquela famosa coisa dos Enzos, né? Modinha. Tem a famosa coisa dos Enzos. Pô, Warriors mas, cara, mas Enzo, depende de quem tá ganhando, vai aparecer um monte de Enzo. Apareceu um monte de Enzo na época, os Enzos dos Bulls, na época do Michael Jordan do Bulls. Mas aí tu falou essa parada assim, pô, nunca teria uma camisa do Golden State Warriors e tal, mas meio que na brincadeira. E eu já vi algumas coisas assim, pô, tu sempre sem papas na língua pra falar suas coisas. O que você acha dessa nova geração que vem acompanhando essa transição do basquete e crescendo, assim? Porque hoje em dia todo mundo fala muito, né, sobre a NBA, todo mundo se acha o especialista da NBA. A gente tá aqui há muito tempo, mas a gente ainda não sabe porra nenhuma, a gente tá aprendendo. Mas o que tu acha, assim, dessa galera nova, essa geração nova que vem se apaixonando, principalmente nesse modismo que veio a rebote do Golden State Warriors? Cara, eu acho incrível, pra falar a verdade. Sempre que eu brinco e falo sobre os Enzos do Golden State, é muito mais da frustração, porque o Golden State é um dos responsáveis pra discussão GOAT LeBron James não ser mais acirrada, né? Foi o time que conseguiu pisar no calo do cara que eu sou o maior fã. Então, naturalmente, se você é uma LeBronzete, você teve birra com o Golden State Warriors em alguns momentos. É normal. Agora, isso só faz bem pro esporte, né? Essas popularidades, assim, todo esse legado de Stephen Curry, isso é incrível, não tem nem o que falar. Stephen Curry machucou seu coração algumas vezes? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Houveram momentos. Eu também. Sim. Mas é isso, cara. Na verdade, acho que o balanço geral da coisa é 100% positivo, sabe? Tem todo o resto que é essa zoeira de torcedor, isso é parte do que é saudável, é parte da parada, sabe? Não existe... Acho que não tem nenhum problema dos Enzos surgirem, assim, sabe? É legal ver esses fenômenos. É legal ver que eu já não faço mais parte dessa onda de novatos, sacou? Porque eu ainda me sinto, quando eu tô conversando com pessoas como vocês, que já estão muito mais aprofundadas na parada, quando a gente vai entrar numa discussão como essa de falar de Jordan, pô, eu comecei 20 anos depois dele ter ganhado os primeiros títulos, comecei 10 anos depois dele ter aposentado. Eu ainda me sinto um novato, mas aí com essa galera mais nova, dá pra você se sentir menos, né? Então também tem esse lado, acho da hora. Mas vai lá, porque tu não viu o fulano jogar, né? Aquela parada. Pô, Curry é top 5 na história. Aí tu fala, é porque tu não viu o fulano jogar. É tipo essa parada, né? Rola muito isso. Mas se a gente tiver que falar do Stephen Curry, que realmente é um monstro, é o maior arremessador de 3 da história do planeta. Não tem essa, sacou?
Você colocaria, se você tivesse que ranquear dentro do momento que você começou a assistir, e de repente se você quiser misturar com o passado também, tiver que ranquear um Stephen Curry, assim, dentro dos armadores que você conhece, assim, ele tá um top 5? Se você for levar só em consideração os últimos 10 anos, que é Desde 10 não, é 2010 12, 13... ele ficaria... do que ele gosta, do que ele acompanha. Sim, eu diria que sim. Eu diria que para citar, daria para citar, e falando da minha fase, com o meu viés, levando em consideração que eu não sou o cara que assiste toda a NBA, né? Acompanhei times e contextos de playoffs e tal. Então, daria para colocar um Kyrie do lado dele, daria para colocar, de repente, um... Deixa eu pensar, mano. Você tá querendo pegar mais desse pegando, momento mais atual. Pegando essa leva recente. Tá. Chris Paul? Um Chris Paul, CP3 com certeza, entre os habilidosos. Mas o Stephen Curry, ele traz algo que mudou completamente a dinâmica do jogo, né? Comparar ele com o Kyrie, com o Chris Paul, por exemplo, ele dribla muito bem, mas ele tem ele tá acima ainda desses caras, né? O cara é muito diferente, velho. Daria pra citar mais alguns bons armadores, mas acho impossível, levando em consideração só o que eu assisti, não colocar ele num top 5, né? Eu vi o cara metendo mais de 400 bolas de 3 numa temporada. Isso é surreal. Não, quando você fala em armadores, você pode falar da história que ele tá... ele tá no top 5 da história. Sim, da história. Tá. Ele tá, pô. Não tem como falar que não. A galera falando, só sabe arremessar. Porra, tu nunca viu o Curry driblando? Porra. Dando passe, Porque né? ele corre em quadra, pô. Os caras Então, pra marcar ele... Eu acho que da história você consegue colocar ele aí. A briga dele é com o Magic Johnson, porra. De armador? Tipo, né? PG, o SG? Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Não dá não. É muito Você brabo, tinha mais bronca do Curry ou do Kevin Durant? Cara, eu era meio hater do Kevin Durant também, mas é uma parada que não. também foi passando conforme eu fui amadurecendo, mas ele era um cara incômodo, né? Ele do Golden State, Jesus amado. Aquilo lá é uma covardia, né? Lógico, vem logo depois do título do Cavaliers, que é histórico pra caralho, e aí você vê a chegada de Kevin Durant e vê o que foi um 4x1 nas finais desse ano que ele chegou. Acho que a primeira é 4x2 e a segunda é 4x0, né? Eu acho que é isso, né? Na época de OKC... Que ele pega mas ele pega o LeBron no primeiro... 4x1? É 4x1? Então é 4x1. Então, o segundo é 4x0. E aí ali eu vi o LeBron num momento que ele tava no auge, próximo do auge da carreira, só que nada era suficiente. Não tinha o que fazer contra o Golden State de Kevin Durant. Aquele time ali era insuportável. Nojento aquele time. Não dava, não. Todo mundo no auge, assim, quem que você vai marcar? O Clay, o Steph, o KD? Não tem como. Não tinha como. Aquele time é uma apelação surreal. Um dos melhores times O Cauê falou de 2K, não dá pra jogar contra esse time do 2K. É impossível, todo mundo arremessa, pô. Quem era o seu time no 2K? No 2K eu comecei, acho que eu jogava mais com o Clippers só por causa dos dunks, Foi dos 2012 naquela época, né? Foi 12, 13, 14, por aí, Esse time ainda tinha o JJ que arremessava pra caramba. JJ Redick. Talvez o time que podia arremessar e podia Lakers. dancar. Meu Deus, Matt Barnes. Esse time era maneiro, mano. Mas, azar, o Clippers tem que fazer alguma coisa, cara. É espiritual o problema. Cara, eu acho que novo estádio vai... Só mudar, isso? Novo logo, Vamos ver. novo estádio. Nova cidade. Faz alguma coisa, mano. Sai da cidade? Sai de Los Angeles, sacanagem. Desses moleques, desses novos superstars, assim, cara, qual que tu gosta mais de assistir? Luka. Sou Luka muito fã do Luka, cara. É Luka, eu tenho falado que há alguns anos já acompanhando essa reta final de carreira do LeBron, eu ficava meio angustiado. Quem vai ser o próximo? Por questão de, caralho, eu vou ficar órfão de um ídolo, sacou? Mas o Luka tem tomado esse espaço. Muito empolgado também com todos esses outros citados. Anthony Edwards é muito sinistro. O próprio Embiid estreando agora, já trazendo uma primeira temporada assustadora. Eu sou fã já sou fã do cara. Eu gosto muito da dinâmica dos Nuggets de Jokic com Jamal Murray. Sim. Eu não vou ficar órfão de LeBron James, mas o cara que mais segura a bronca, assim, de ser um cara que eu... Pô, se eu não tiver que escolher qualquer jogo hoje, eu vou assistir Mavis pra ver o Luka. Eu acho ele muito foda. E ainda tem o combo, Luka e Kyrie. Não, é incrível essa dupla. Não, os caras falavam que o Luka era tipo o LeBron pequeno, né? É o mesmo tamanho, né? Mas tipo assim, não tem o atleticismo e tal. Mas eles jogam até parecido, né? O jeito de controlar muito a bola, depende muito dele, não sei o quê, a mesma posição e tal. E o Luka fala que é fã maluco do LeBron, né? E eu tenho a mesma coisa, tipo assim, eu sou apaixonado. Depois do LeBron, se o LeBron não vai jogar, eu vou ver o Luka jogar. Sim. Tirando o Luka, tirando o LeBron, quem seria o
outro jogador que você Que eu gosto curte bastante. bastante? Eu acho que o Luka hoje é Unânime, né? quase unânime, né? Que É que o é... Luka é Pô, foda. como é que alguém vai falar assim, eu não gosto do Luka? Eu conheço uma pessoa que não gosta. O Guido, que é nosso social media do Twitter. Não gosto do Mas é Luka. o que? Ele torce pro OKC. A OKC tomou uma porrada do Dallas. Aí ele Ah, tem tá bronca com do mágoa. Luka, que o Luka fica de trash talk e tal. Porra. Isso Pô, é pessoal. Quem seria esse outro cara? Seria algo talvez um pouco recente demais pra dizer, mas eu tô acompanhando agora, no momento da gravação, essa série que tá acontecendo entre Mavericks e Wolves, e o que Anthony Edwards tem representado, não necessariamente com números, mas, não sei, a marra, a performance, Sim, os sim. dunks plásticos. Garra A NBA precisa de um cara desse. Me empolga né? a ideia de ver esse cara crescer, ele tem 22 anos. 22. Acho muito legal. Outra figura que tô muito empolgado pra ver como vai ser a carreira é Ja Morant, que Sim. Nossa. teve seus problemas pessoais, lesão Sim. e tudo, mas Ele é eu sinistro. espero que ele ainda vai ser algo que a gente vai explodir a cabeça de ver Sim. o cara amadurecendo. Sim, sim. Tem algumas figuras aí. Cara, de armador nós somos muito bem servidos. Tem É. o Luka, tem o Ja Morant, tem o Shea, Sim. O Anthony Edwards joga na 2, né? Vai Anthony estar Edwards, ali. mas É. basicamente ali também. Mas, É, cara, nós é. temos O os Devin caras Booker muito também, bons. né? O Devin Booker, Donovan Mitchell. o Trae Young, né? Trae o Young. Donovan Mitchell. Vem aí esse pro novo. Gigante de Los Angeles. Tem muito Pois cara é. bom, né, nessas Tem o posições. Darren aí. Fox também. Darren Fox. Assim, né, esses armadores chamam muito a atenção e tudo mais. E aí você citou o Wemby, né? Uhum. E aí o Wemby é uma nova cara da liga, só que é mais um estrangeiro, né? Sim. Um francês e tal. O que tu acha, assim? Tu gosta do estilo de jogo europeu? Porque os europeus estão, de certa forma, dominando, Sim. principalmente nas corridas de MVP. Sim. Você pega as últimas corridas de MVP, você só vê um americano figurando ali, que é o Jason Tatum. O resto é tudo estrangeiro. É É que as pessoas às vezes esquecem que o Shea é estrangeiro. Ele é Ele é canadense, entendeu? É. Então, assim, pô, tu gosta desse estilo do jogo dos caras? Mais o europeu, porque o Shea é quase um jogo americano, né? Vamos dizer assim, mas do jogo europeu. Cara, eu não tenho muita resistência a isso. Eu acho legal. Talvez eu tenha sido um pouco hater do Giannis em determinado momento, assim, quando a galera reduzia ele a ser um cara que só corre em terra, apesar de a gente saber que ele é muito mais do que isso. Eu partilhava um pouco dessa opinião. Falava, eu não gosto do jogo desse grego, mano. Com esse tamanho é Não mole. dá, aí fica fácil, tá ligado? Sabe que o James Harden James Harden fala isso, literalmente né? falou isso. Sim, Se eu pois tivesse a altura... Não foi direcionado direto ao Giannis, mas Mas foi... ele tava Sim. falando que eles estavam Mas ele tava concorrendo falando- a MVP, né? Exato, Sim. Eram os dois. basicamente. Mas, E o pô, Giannis ganhou. se eu tivesse a altura, eu só precisava Pois correr e é. enterrar. É, O basquete seria muito fácil. Sim. mas não é isso. O Jokic é um mutante e ele é um cara que é meio desengonçado, que daria até pra dizer que joga feio. Não, né, assim, o resultado do que ele Sim, faz sim, é incrível, mas é um cara todo torto, todo estranho, e eu acho isso incrível. Eu gosto dele pra caramba, sabe? É É que é um absurdo cara que é ver. impossível marcar, cara. Não tem resposta Ele tirou pra ele, arremesso da sabe? nuca, gente. É. Ele tirou arremesso É daqui, isso. ó. A galera falando, 23 segundos de... No 24 ele chuta o lado de 3 e a bola cai. E acabou, sabe? Ele sempre resolve, é um maluco. Então, assim, hoje não me incomoda tanto, assim. Pô, ver o Luka aí, como eu mesmo disse, né? Realmente tem essa tendência, né? Essa tendência de europeus mutantes, né? Inclusive, no próximo draft, 2 dos top 3 prospectos é É um francês. francês. também. São Dois. dois franceses, né? É verdade. Cara, Então é só vai verdade. aumentar, né? Os caras estão vindo muito forte, né? Assim, acho que o estilo de jogo também pode... Não sei, é que os caras... Não é 1 mais 1, não é matemática a parada, né, cara? faz Não parte é... agora. Então, assim, é diferente você falar o porquê, do porquê esses caras estão muito bons. Porque talvez seja uma geração muito boa realmente dos caras. A gente não sabe o que vai acontecer pra frente. Mas Em esses questão- malucos são muito diferentes, pô. Mas em questão de basquete, a Europa sempre foi forte pra caralho, né? Só que É era uma tipo escola assim, muito um em cada forte. lugar, É. e aí só que jogava separado, aí pegava os Estados Unidos e mamava. Mas só que se você pegasse, você conseguia montar um time absurdo como o dos Estados Unidos, né? Só que os Estados Unidos, os caras criam jogador numa quantidade surreal. Então vai aparecer uma galera muito braba, né? Mas só que a Europa, é bizarro. tecnicamente, Celeiro de é outro craques. nível. Quando comecei a assistir basquete lá nos fim dos anos 90 lá, cara, cada time tinha um, né? Tinha o Dirk, tinha o Peja Sim. Stojakovic, tem umas pessoas, Sim. agora assim, Pontuais, É, né? é muito normal ter alguém assim como titular. Oh, os É até últimos- estranho não ter. Os né, últimos assim. 6 anos, os últimos 5 anos, os MVPs foram todos estrangeiros. Sim. Ah. Mas eu acho que assim, pra mim, o Shea e o Embiid são diferentes do que o Não é o Giannis e jogo Jokic. europeu. Sim, sim. Porque É assim, isso? eles jogaram, igual, o Embiid jogou em Kansas, o Ele Shea fez jogou em faculdade, Kentucky, né? né? Então eu acho Mas que... querendo ou não, o Embiid foi jogar basquete pela primeira vez e tinha 15 anos de idade. Sim.
Então, Mas eu acho que ele tem um jogo mais americanizado, o Shea também, porque o Entendo. Jokic é muito diferente. pô, mas O o... Luka É porque você vê o muito diferente. Luka e o Jokic muito diferentes de tudo, né? Sim. Mas eu acho que o Embiid é parecido, sabe por quê? Trabalho de pé, não sei o quê. Ele é muito técnico nesse sentido. Treinou com o Hakim. Pô. Treinado pelo Hakim. O Lucas Bebê, que gravou treinou com a o gente, Hakim. ele falou como que é o processo, você treinar com o Hakim. $10 mil a diária A diária. pra treinar com o Hakim. Lá Você numa vai na fazenda, fazenda lá numa dele. fazenda E você em passa o Houston. dia lá treinando com ele. Cara, $10 mil a Dá- diária vale. pra fazer um footwork. Vale, vale. Só de Muito conhecer o cara já valeu. é verdade. Aí trazendo de novo agora pros americanos, cara, tá animado pra ver Papai LeBron, que você é fã, jogando com Bronny James? Cara, Achei que você ia falar situação sobre aí, hein? Olimpíadas. Situação aí, né, cara? Bronny não veio, depois do incidente, né, que ele teve de parada cardíaca e tal, né? Não veio, pelo menos, assim, eu não acompanho college, não acompanho nada além da NBA, mas vendo números e lendo a respeito, o Bronny não vem, né, Isso aí. como uma parada mega promissora. Ele vem com a promessa de se desenvolver e ter, porra, em casa, literalmente, né, a melhor escola possível. Eu acho legal, eu acho que vai ser muito legal como uma celebração do fim da carreira do LeBron, mas eu não vejo nada de promissor nisso. Sei lá, eu não sei, não consigo ver isso falando, caralho, rendeu, hein? Os caras, olha, foram melhor que os Lakers agora, passaram da primeira fase de playoffs, sabe? Vai ser um... Vai check. ser legal pra caralho, só. Eu Eu acho. acho Infelizmente, vai ser eu um adoraria ver momento o fofo, LeBron assim. sendo campeão. Vai ser do mundo. fofo. Vai momento ser um fofo, momento foda do documentário do LeBron James. isso, ele jogando com o isso. filho, tá ligado? Isso aí, vai ser marcar. foda. Vai marcar muito, né, mano? Vai ser maneiro mesmo. Pra ele, pode. pessoalmente, Só que- sim. E a gente Sim. nunca viu isso. Tipo, a gente vai ver um pai jogando com o filho e simplesmente o LeBron James. Legal pra caramba, sabe? Nunca Mas- aconteceu isso? Não. Pai e não. filho na quadra, NBA? na mesma Acho que quadra? não, cara. Não, jogando junto não. Pai e filho, acho que não. Nunca jogaram na liga junto também não. Então, tipo, Sério, no mesmo... existe a chance dos dois É porque jogarem no teve mesmo que, time. sim, o LeBron, assim, teve ele que sair do high school, né? Então ele não precisava... Ele foi direto. Mas hoje em dia você não sai do high school, você tem que ficar pelo menos... Um ano na um faculdade. Ano, ou Aham. profissional. Ou profissional, um ano. Mas já que vocês estão falando de pai, vamos falar do pai de todos? A gente já tá falando dele, LeBron James. Não, é Michael Jordan. Ah, não. Vamos falar do pai de todos? Eu tô feliz que... Eu acho que todos nós temos escolhas diferentes quem é o GOAT. Então, Cara, pelo olha menos Tem só, vai como? ter isso a debate. Duas gente- opções. Não, mas é isso que eu tô falando, assim. Eu sei quem você vai escolher, eu já sei quem você vai escolher. Ó, Eu a acho que- cada dia eu tenho mais dúvida. É foda mesmo. Sabia que eu tenho muita dúvida? Olha só. A cada dia eu tenho menos convicção também. Todo Fala a dia eu tenho verdade. menos dúvida. Menos Cara, dúvida. porque, assim, é foda. Eu sou É porque oposto. quando vai chegando o fim da carreira, né, de Vai um ficando atleta, nostálgico? vai ficando uma coisa... Mas assim, o fim da carreira do LeBron não é um fim de carreira ruim. É bom pra caraca, é muito bom. Absurdo. Então assim, isso mantém ele num hype bizarro nesse sentido, porque você vê os outros grandes astros, o próprio Michael Jordan, quando ele vai pro seu final de carreira, ele vai parar nos Wizards, porra. Sim. Não, e nada a ver. E os números dele são bons, mas tipo assim, era Não, mas a não... terceira vez que ele tinha voltado pra NBA, tá ligado? O cara se aposentou então, assim, 3 vezes, pô. Pô, e tem coisas que, cara... 3, a terceira depois do Wizard, né? Então ele Ah, se sim. aposenta uma foi, duas. Afinal, de verdade. De verdade. E pra mim também pesa um pouco as questões pessoais, um pouco fora de quadro. Isso pra mim pesa. Não, com certeza. Pode ser que pra vocês não, ou pra quem tá assistindo não. Pra mim pesa pra cacete. E por isso que assim, eu fico numa dúvida fodida. Mas aí, cara, eu já vi você falando sobre isso e eu quero muito que você possa falar com a nossa galera aqui do Central. Sim. São os dois maiores da história e isso é inegável. Mas a gente já começa e depois a gente vai explicar os porquês. Tá. Quem é o GOAT? Cara, se eu tiver que... Primeiro, Se eu tiver que- Depois a gente explica. Primeiro, vamos definir o que é o GOAT. Ah, porque então. Tá, mas já isso- tá definido. Porque Não, você, isso- quando a gente você foi... é um dos piores. é- em porque eu definir tenho o que é o dúvida. GOAT. Porque a gente Toda foi vez gravar... ele pede a gente assim, Marcos, Bob, quem é o GOAT disso? Mas quem é o melhor? Mas quem é o maior? Assim, então, tem Ah, isso então a aí. dúvida de tem que- vocês é o que é maior e o que é Porque melhor? eu separo. Eu acho minhas que isso é respostas são fuga. duas diferentes. Então, O papo de um é maior e outro melhor é fuga de quem não quer falar a parada. tu acha E isso? eu uso Eu- esse não, artifício. pera. E eu uso. Eu tenho essa opinião. Você falou agora, assim, coisas extra-quadro Pra te mim afeta conta. muito. Aham. Te conta. Pra mim, o melhor jogador não é nada extra-quadro. Tá. Pra mim, o maior jogador é as coisas Extra É quadra. isso aí. Tá, Então, tá. Eu tô Pra mim nessa afeta. vibe também. Então E eu vamos- acho que com isso a gente Porra, ainda mas não aí responde aí igual. você já vai ter resposta, porra. Não vai, eu acho. não. Cara, Deixa ele falar então. É.
Eu acho que não tem muito como discordar dessa parada de que, se a gente for levar fator esta quadra, impacto cultural e tudo, o Michael Jordan é o maior jogador de basquete da história, não tem o que falar. E aí, quando a gente traz pra analisar friamente, ainda assim não fica claro pra mim se LeBron James seria melhor que ele, entendeu? Porque é absolutamente subjetivo, são muito menos temporadas pra se discutir, são dois universos completamente diferentes. Eu tô feliz que a gente começou falando de Stephen Curry, desses europeus mutantes, porque o Jordan não enfrentou nenhum deles. Então é absolutamente subjetivo, sabe? Eu acho, até queria deixar essa pergunta, e nem é retórica, eu tenho essa curiosidade. Vocês acham que, se fosse possível magicamente transportar o Bulls de 96 para a NBA atual, eles teriam ganhado 6 dos 6 títulos que disputaram, tendo que ganhar de um Golden State Warriors com Kevin Durant, 73 vitórias na temporada anterior, né? Porra! Então, assim, a discussão começa a ficar muito subjetiva, né? Se for falar de maior, indiscutivelmente, Michael Jordan é o ícone, não tem o que falar. E quando a gente quer discutir quem é melhor, fica meio impossível de não ficar só fantasiando, né? Porque o LeBron também... eu já vi gente, e não tô falando que eu concordo, falando assim, pô, o Jordan na NBA de hoje, a gente tava discutindo se ele era top 10. Eu não sei. Não, eu não assisti Jordan. Sabe assim? Mas a galera fica acalorada nessas discussões e não tem como afirmar coisas porque são dois universos diferentes. Dito isso, o LeBron é melhor que o Jordan. Não, mas essa pergunta que ele tá fazendo é maneira. Vamos responder. Eu acho que o Bulls hoje ganharia uns 4, mas, sei lá, 3, 6, não sei, por conta desse Golden State aí que surgiu. Do Kevin Durant que é foda. Isso aí. Mas era um time muito bom, bateria de frente com todo mundo aqui. Porque eu lembro. Nessa geração. É impossível. Eu vi, inclusive, fiquei curioso porque eu não assistia os jogos dos Bulls dessa época, mas eu fui ler a respeito, assisti uns vídeo ensaios da galera do basquete e tal, e que quando vai listar os maiores times da história, colocam, inclusive, o Bulls de 96 ali, acima desse Golden State de 2017, apesar de outros discordarem e tudo, mas assim, não tem como dizer que o Bulls jogando hoje não seria foda também, claro que seria. Tá louco. Mas não dá pra falar, porque muito bom. Muito do argumento mas o Jordan nunca perdeu uma final. Sim, mas o LeBron jogou contra Kevin Durant e Stephen Curry. Foram 10 finais pro LeBron. 8 consecutivas. 8 consecutivas e 4 títulos. Michael Jordan, 6 finais e 6 títulos. É foda. Mas chegar em 10 finais é muito difícil, mano. O cara é muito monstro. Você lembra? Cauê começou a ver na mesma época que eu. Era assim, pra mim, o momento que o LeBron não foi pra uma final, eu não entendi. Eu tipo assim... O que aconteceu? O LeBron não vai jogar a final esse ano. Porque pra mim, desde que eu comecei a ver de 2012, ele ia pra toda a final, mano. Todo ano ele tava na final. Então, tipo, é surreal. Ele mudou de time, ele foi mudando de time, ele continuava indo pra final. Ia ser a mesma coisa nos anos 90 com o Jordan. O Jordan só não foi na final quando ele parou de jogar as 2 temporadas. Quando ele começou a ir pra final, aí ele ganhou, aí ele aposentou e não foi. Mas o gostoso da vida é a gente sonhar, imaginar, especular. Cara, não seria vida. O Chicago Bulls ganharia 8 títulos se o Jordan não tivesse parado. Quando o Jordan volta, ele é eliminado no playoff, não é? Ele é eliminado. Mas ele tinha perdido. Que a galera esquece isso aí. Mas ele jogou só... Ele chega no meio da temporada sem a menor condição. Ele perdeu 62 jogos naquela temporada. Não, nem perdeu, né? Ele tava jogando beisebol. É muito louco, né? Mas ele jogou e, cara, assim, ele voltou já marcando 30 pontos. Assim, bizarro. Ele parou de jogar. O primeiro jogo que ele volta, acho que ele faz 14 ou 17. Sim. O primeiro ele Ele faz um tava negócio com assim. 45. É um negócio assim. Aí depois no segundo ele arrebenta. Ele volta com a 23 e destrói. Mas, cara, assim, eu não consigo imaginar se o Jordan pegar aquele time que também foi recorde naquela época, né? 72 vitórias, 10 derrotas. Isso. Warriors bateu Ele fala esse que foi o título favorito dele, essa campanha aí, da recorde de vitória. E, cara, eu não consigo imaginar que esse time não ia ganhar pelo menos um título. Eu acho que hoje a Liga tem mais talento hoje. Isso é verdade. Os jogadores são melhores, mas tudo na Liga é melhor, igual... Logística é melhor, alimentação, medicina, tecnologia. O Jordan poderia ser ainda melhor. Tudo ia ser melhor. Então eu acho que, exato, o Jordan seria provavelmente até um pouco melhor que ele já era. Mas, cara, aquele time do Toronto Raptors do Kawhi, com certeza eu acho que ganharia desse time. O Bulls ganharia do Toronto. Tá. O Bulls ganharia do Bucks, do Giannis. Cara, esse time só faria frente. Só quem bateria de frente eu acho que são os Warriors, cara. Os times do Ele Miami é muito superior até esses outros times campeões. Aí eu penso, mas e o Cleveland de 2016? O Cleveland de 2016 ganhou o time de recorde de vitória na história. Não, foi mal.
Chicago Bulls, pega qualquer tripit ali. No papel... Contra o Cavs? Eu acho que no papel ele não dá jogo, mas só que ele fez o que ninguém fez, pô. Pegou o time com a melhor campanha da história, que é o Golden State Warriors, quebrando o recorde desse Bulls, 73-9. O Curry era BMVP unânime. Esse ano ninguém votou em outro cara. Todo mundo votou no Curry, de tão absurdo que ele era. Tá. E os caras viraram 3-1 pra 4-3. Mas que nunca aconteceu. E tem um fator pra adicionar aí. Mas aí o problema do Draymond Green. Adicione. Tem um fator pra adicionar que nesse título o LeBron James lidera o Cavaliers em todas as estatísticas. Ainda tem isso. Pontos, rebotes, tocos, assistências e roubadas de bola, né? Então é um feito... Cara, é um feito absurdo, né? Eles ganharam de um time que, se você ainda soma com as vitórias de playoffs, lógico, naturalmente, já que eles foram pra final, foram só perder no jogo 7, o Golden State Warriors, eles tiveram, acho que, 88 vitórias somando, né, com pós-temporada. E o LeBron, no jogo, perdendo de 3-1, no jogo 5 ele faz mais de 40 pontos, no jogo 6 ele faz mais de 40 pontos, e no jogo 7 ele finaliza com triple-double, dando aquele toco no Iguodala. E ele ia dar... Aquela temporada foi sacanagem. Ele ia dar o maior post da história da NBA no final desse jogo. Sim. Que ele sobe no Damon Green, filho. Sim. E ele sobe com tudo, o Damon Green dá um soco no peito dele, aí é falta, aí ele dá a bola no aro. Porque ele ia acabar o jogo numa dunk, mano. Ele ia ganhar o jogo numa dunk, absurdo no Damon Green. Ele é monstro. E era o melhor defensor da liga. Então, resumindo e fugindo dessa história de maior e melhor, LeBron James é melhor que Michael Jordan. Que difícil. Não, mas assim, né? Cara, é subjetivo. Sem ficar, sem ficar com o rabo preso com ninguém, falando de verdade. Cara, eu não tenho como falar sem o meu viés de temporal, eu não assisti Michael Jordan. Sim. E olhando pra longevidade da carreira do LeBron. Tem isso também, né? Também. Michael Jordan pode ter tido uma média de carreira melhor que a do LeBron, mas se a gente fosse, vamos dizer, atribuir uma quantidade de pontuação para cada desempenho de temporada, o Jordan tem 13, o LeBron tem 21 excelentes temporadas. 21 excelentes temporadas, é isso. Nunca saiu da elite. É isso. Tem 15. 15 temporadas, eu tô olhando os... Não, Jordan tem 15 mas 3 em nível ruim. Do Wizards? O do Wizards, duas os números dele são até bons. Mas assim, não era mais competitivo. De rookie ele era bom também. Não, de rookie ele foi ótimo. O segundo ano ele já foi sextinha. O ano de rookie dele, acho que ele teve 28 pontos de média. Não, o segundo ano ele já foi sextinha da liga. Ele foi sextinha da liga 10 vezes. 10 vezes sextinha da liga. É porque a função dele era isso, né? Então, a gente tem a bagulho de All-NBA, por exemplo. O Cauê falou da longevidade. O LeBron tem 20 All-NBA. 20 All-NBA. Em 21 anos, ele tava 20 vezes entre os melhores jogadores da temporada. O Jordan tem metade. Tem 10. 11. 11 All-NBA. E aí, os fãs do Jordan gostam de... O Jordan tem 9 e o LeBron tem 5. Sim. O LeBron era pra ter um defensor do ano e roubaram. Roubaram o defensor do Marc ano do LeBron. Gasol. Marc Gasol foi defensor do ano e tava no Jordan segundo time. O Jordan tem um defensor do ano. Marc Gasol tava no segundo time de defesa e foi defensor do ano. Como que pode? Bizarro também, o Jordan liderou a liga 10 vezes em pontuação, cestinha da liga, e o LeBron só uma vez. O Fernando falou isso aí. Eu vou fazer uma correção, Lá vem. Meu GOAT mudou. meu gol é o Jordan, então vamos embora. Vocês querem melhor jogador. Porque o Michael Jordan ele é muito bizarro, né, cara? Tudo que ele fez dentro da quadra, assim, é isso. Assim, se botar só dentro da quadra, eu acho que o LeBron faz muitas funções dentro da quadra que talvez o Michael Jordan não fizesse, sei lá, né? Não fazia. Não fazia, né? Mas... Tem uma estatística, né, que fala que o LeBron teve pelo menos uma temporada na carreira onde ele passou a maioria do tempo em cada uma das posições, assim. Inclusive, acho que durante a lesão do Anthony Davis, ele passou mais de 50% do tempo fazendo as 5 ali. Ele baixo, foi 5 do Lakers. Ele foi o único jogador, não só de alto nível, nenhum outro jogador já concluiu pelo menos uma temporada da 1 a 5, sabe? É um cara muito versátil. É surreal. Pra mim, o que pesa, e eu entendo qualquer pessoa que discorde, porque tudo bem, se você for olhar números, médias de carreira, o Jordan é melhor que o LeBron na maioria dos aspectos. Mas quando você leva em consideração que são 21 anos na elite do basquete, cara, foda, mano. Eu acho que existe muito mais espaço para falhar, né? Então, de fato, o Jordan não ganhou apenas 4 em 10 finais, porque ele não chegou em 10 finais, né? Ele não teve mais chances de errar, assim como o LeBron teve. Então, são contextos diferentes, é complicado, sabe? É complicado. LeBron, maior pontuador da história, mais de 40 mil pontos.
LeBron é top 5 de assistência na história. E rebote eu não sei quanto que ele tá, mas ele é o único que tem 40 mil, 10 mil, 10 mil. Tipo, é tipo um triple-double de 10 mil, 10 mil, 10 mil, tá ligado? Eu acho que assim, em termos de estatística, a longevidade do LeBron ajuda ele muito nos números acumulados. Ele tem mais vitória, mais minuto, exato. Então, assim, mais pontos. esses recordes, mas quando eu olho pro Jordan, ele foi para 6 finais, ganhou as 6. Ele... E MVP? MVP, Sim, tem mais cinco. MVPs do que o LeBron. Ele tem 6 finals MVP e tem 5 de 5 temporada regular e 6, todas as finais ele ganhou e foi MVP. Isso aí. Foi MVP. Aí ele tem 5, que é mais do que o LeBron. O LeBron tem 4. 4 MVP de temporada, 4 MVP de final. Né? Então, assim, eu acho que defensivamente o Jordan era melhor também. Isso a gente vai falar sobre isso. Eu não sei também. Não, ele vai montar aqui, a gente vai falar sobre isso no final, que ele vai montar aqui um jogador com cada atributo de um dos dois. Então segura aí pra tu não influenciar. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Você acha que o LeBron James, beleza, são 4 títulos em 10 finais, mas você acha que o LeBron James, com esses 4 títulos, teve menos ajuda do que o Michael Jordan nos 6 títulos dele? E aí eu tô falando da equipe e tudo mais ali. LeBron James teve que carregar mais, porque também teve um panelão dele em Miami, né? Mas você acha que ele teve menos ajuda nos outros 2 títulos? Cara, o título da Disney agora, com Anthony Davis era na e Disney. tal. Era na Disney. Não, eu não falei isso pra desmerecer, não. Achei incrível. Era pros 30 times na Disney, sabe? A piada acho que tá em quem zoa. Tipo, Copa seu time também tava na mesma condição. Eu acho que o título é perfeitamente válido. Mas Sem os torcedores não é nada. O Anthony Davis é um monstro, né? Não tem o que falar, sabe? Fernando não gosta dele, não. Eu tenho um pouquinho de ranço dele. Mas é pessoal. É pessoal, mas ele é pica. Eu tinha essa questão de achar ele um jogador meio de vidro por causa das lesões frequentes, mas ele teve agora, acho que, melhor performance, né? Assim, pelo menos em durabilidade. Nunca jogou tanto, né? Deixou de ser esse cara, ele né? jogou bastante também. O Big Three de Miami é muito forte com o Dwayne Wade, eu sou muito fã do Dwayne Wade. Inclusive, a icônica bola de Ray Allen, que trazia até então no currículo ser um dos maiores arremessadores de 3 até a chegada do Curry, né? Então, só que aí que tá, eu não tenho o conhecimento para pesar isso e dizer se Scottie Pippen, Dennis Rodman eram tanto assim. Olhando para os números, dá para ver que o Jordan dividia bastante dessas estatísticas. Se você olhar para números das finais em que ele foi campeão, o Pippen liderava em rebotes, liderava algumas em assistências. Era tudo, assim. O Jordan liderava ponto, e aí o Pippen era rebote, roubo de bola, toco e assistência. E aí, como eu jogava digo, pra caralho. Se você olhar essa situação do Cavaliers, é única, entendeu? O LeBron, mesmo jogando ao lado de Kyrie Irving, ele deu mais assistências e fez mais pontos que Kyrie Irving. Então, por mais que ele possa ter tido mais ajuda em Miami, com certeza ele teve menos em Cleveland. Isso é fato. E esse Lakers também, cara. Era o Anthony Davis mesmo. O Anthony Davis era uma baita dupla. Mas tem, aquele Cleveland dele de 2008, né? Kevin Love não, 2008 não, 2007. 2007 que eles perdem pro San Antonio Spurs, o time, você olha o San Antonio, você olha o Cleveland, você fala, como que esse Cleveland tá na final? E aí, em 2018, você olha o Golden State do Kevin Durant e o Cleveland, e você fala, como que esse Cleveland tá na final? Que ganha do Boston... Mas esse Cleveland teve Kyrie Irving. Não, o primeiro, o segundo, que é 4-0. O segundo, você olha, não tem como. Aquele time era no meio, na deadline, troca todo mundo. Sim. Você lembra? Tinha Dwayne Wade, finalzaço de carreira. Kendrick Perkins tava lá. O Kendrick Perkins, o Derrick Rose também, finalzaço de carreira, e troca todo mundo, vira outro time, ganha do Boston na final no jogo 7, surreal. Já com o Jason Taylor jogando muito. Dando aquela dunk no LeBron. Então, tipo, dessas 10, tem 2 times que não tem a menor condição de jogar uma final de NBA, se não fosse o LeBron James. Se você pegar o time do Miami, eu acho que o supporting cast, né, os outros jogadores são melhores do que o Bulls. Não sei, hein? Não sei, porque você só olha quem é melhor, Dwayne Wade ou Scottie Pippen. Scottie Pippen. Ixi, é difícil, né? Mas porque eu acho que é completo, Pippen, né? Aí você tem Chris Bosh. E o Dennis Rodman? E Dennis Rodman. Então você coloca o Dennis Rodman assim. Aí é difícil. Mas aí você tem Ray Allen. Tem Ray Allen, você tem... mas o Bulls tinha, Steve Kerr, Tony Kukoc. Então, eu acho que o segundo three-peat deles era muito Era forte. melhor, mas o primeiro, fala 3 jogadores do primeiro three-peat. B.J. Armstrong, Scottie Pippen, Michael Jordan, Bill Cartwright, Will Perdue. Horace Grant também. John Paxson. John Paxson meteu o game winner. Não, mas isso que eu tô falando, mas assim, não compara com Kyrie Irving, Kevin Love,
assim, os jogadores que eles tinham, eu acho que o segundo three-peat, aquele primeiro three-peat já era mais... É que o segundo era muito icônico mesmo. Talvez, em média, o LeBron tenha tido mais ajuda, mas o título de 2016, pra mim... É foda. Eu teria que assistir aos títulos do Jordan pra poder julgar, assim. Mas eu acho que o LeBron virando aquele 3x1 em 2016 é o meu momento auge do que eu assisti. E eu queria assistir Jordan pra ver se algo ia chegar perto disso. Com certeza chegaria perto no mínimo, né? Lógico, o Jordan é uma lenda, não tem o que falar. Mas eu não assisti, então fica meio difícil. Fica só nos highlights, né? Assim, nos momentos. E no Last Dance lá na Netflix, né? Pô, bom pra caramba. Pra mim, assim, e olha, o LeBron James é meu segundo jogador favorito de todos os tempos. Isso é engraçado, inclusive, né? Infelizmente. Porque bateu muito, né? Bateu muito em mim. Mas nós batemos nele também. Também. Então, assim, eu acho que o Jordan é maior porque ele foi para 6 finais, ganhou as 6. Ele nunca jogou um jogo 7, nunca precisou chegar a um jogo 7. Igual, ele era muito decisivo. A bola estava na mão dele quando precisava, tanto que tem vários game winners dele. Cara, ele estava tão no auge que ele ficou de tédio de jogar na NBA, né? Tem boatos de outras coisas. Foram outras coisas, né? Mas assim, ele parou de jogar 2 anos no auge dele, aí voltou, ganhou mais 3 seguidos, aí depois que ganhar um título, parou mais 2 anos, e eu fico pensando assim, pô, se ele tivesse jogado aqueles 2 anos seguidos, talvez era mais um título, talvez era 2. Não dá pra talvez, saber. não dá pra saber, mas assim, talvez mesmo depois de 98... É o mesmo sido, tipo assim, se em 2015 o Kyrie Irving tá jogando, não tá machucado. Aí eu penso assim, beleza, o Jordan é 6-0 em finais, todas as finais que ele chegou, ele era o cara decisivo lá e ganhou. Aí eu olho pro LeBron, o LeBron é 4-6, mas ao mesmo tempo, então ele tem um recorde perdedor dentro das finais. Se o Ray Allen não acertava aquela bola de 3, seria 3-7. Se o Draymond Green não fosse expulso... Mas aí tu tá também... o John Paxson... mas tu tá indo também no... pra ganhar a série. Tá indo em Nárnia. Mas ia perder o jogo. Mas assim, o Steve Kerr também teve uma bola... O Steve Kerr é game winner também. Sim, mas assim... Cara, pra mim, assim, o Jordan é tão assim, cheguei, dominei, ganhei, e o LeBron teve várias coisas ali que teve que encaixar, teve que cair nos lados dele, pra ele ainda ter um recorde perdedor. Então, assim, pra mim, assim, essa aura de... Eu chego na final e eu ganho toda vez. Isso me deixa, assim... Eu acho que o Michael Jordan, pra mim, é mais lendário por causa disso. Igual... É um cara que nunca perdeu, assim... Quando eu olho pra ele... Eu fico mais motivado pelo Michael Jordan e como ele é como atleta do que o LeBron. Mas eu amo o LeBron. Essa questão do recorde perdedor em finais é algo que não tem muita gente nem que pode medir, porque quantas pessoas chegaram em 10 finais, né? É muito doido, essa é a lógica do esporte, eu nem tô querendo, seria um discurso meio de derrotado, que ele ficar contando, mas ele foi segundo várias vezes, não é isso. Sim. Mas é o demérito de ter sido top 2 de 30 por 6 vezes e não ter conseguido ser o 1, né? Foi só o 2. Se a gente fosse atribuir aí qualquer tipo de mérito para ter sido o time 2 de 30, ele foi por 6 vezes também, daria para ter algum valor, mas dentro da lógica de ser o melhor, isso não cola muito, né? Pô, ser vice, você vai querer levar os vice do cara em consideração. É complicado, é bem complicado. É isso que você tá falando e a resposta que a gente nunca vai saber, que é aquela porra do... O time dele era mais fraco. Que aí você não consegue pesar as 2 gerações, né? Tipo assim, o time dele, pra mim, aí se eu for falar de forma empírica, né? Sem ser a porra da ciência exata, eu acho que ele teve mais times fracos pra levar pra final do que o Michael Jordan. Na minha opinião, é isso. Então, assim, porra, era difícil pra ele vencer tantos títulos com times tão fracos que eu vejo só ali aquela época de 4 anos com... Do Miami Heat, porra. Porque o resto não era, mano. E tipo assim, o LeBron nunca teve um cara... Esse Lakers era fraco também. Eu acho que o mais próximo que chegou do que é o Scottie Pippen é o Anthony Davis. Sim. É o mais próximo. E mesmo assim não é o Scottie Pippen, tá ligado? Então assim, o Jordan, ele era gênio absoluto e ele tinha um cara que era monstruoso. E o cara é puto até hoje com ele por causa disso, porque... É tudo só pra ele, não falam do Scottie Pippen. Mas, se você vê, o LeBron jogou com muito mais Hall of Famers do que o... Em quantidade, né? Mas o Jordan jogou num time só, né? Sim, isso também é foda do Jordan. O Jordan foi draftado pelo Bulls
nunca teve que sair para montar um super team. Mas aí também era diferente né? antes, né? Os caras não ficavam trocando de time como hoje. Realmente, sim, era diferente, mas é a verdade. O Jordan foi draftado em Chicago, nunca teve que sair para montar igual o time do Miami foi montado no free agency. Sim, No mas isso não é um problema. Sim. Tipo, porque o time era horroroso e fica bom pra caralho no eu não tô falando que é um problema, mas assim, eu acho que dá mais peso pra um cara que foi draftado aqui. E assim, eu vou trazer... cara, o Bulls era nada antes do Jordan e é nada desde Jordan. É verdade. O Lakers era gigante antes do LeBron e vai ser gigante. O Cleveland não era nada antes do LeBron. Mas o Cleveland é Cleveland, né? Então, o Cleveland era tipo Chicago, pô. Não, mas ele colocou o Cleveland no mapa, pô, tá maluco? Não, com certeza, mas ele deu um título pro estado em 50 anos. Eles não ganhavam nada em nenhum eu acho esporte. que isso tem um peso que, assim, é igual eu falei, o Jason Tatum hoje, se ele ganhar em Boston e ele ganhar títulos em Boston, é bem diferente se ele sair de Boston e ligar assim, Giannis e Devin Booker, vamos pro Memphis Grizzlies que o Ja Morant tá lá pra ganhar os títulos. Mas não foi isso que aconteceu também. Em Miami? Não. Em Miami os caras se reuniram. O time era ruim, tinha o Dwayne Wade. Aí vem ele e o Chris Bosh. Você tá falando de Giannis, Jason Tatum e Devin Booker? Não, cara. O que ele tá falando é que... Indo pro Memphis pra jogar com o Ja Morant. Não. O que ele tá falando é que os caras fizeram, porra, reuniãozinha aqui, churrasquinho aqui em casa hoje. Vamos fazer reunião. Pô, vamos montar um time? Eu vou jogar contigo. É isso que ele tá falando. Vai todo mundo pro time que era fraco. Não é um problema, mas... o Jordan também não enfrentou panelas como o Golden State Warriors. Exato. Não, era época diferente. Mas eu acho que isso, quando eu olho pro contexto de tudo, isso dá um peso maior. Que assim, eu sou o cara, essa é a minha cidade. É o que acontece na narrativa do Kevin Durant, que sempre vai ser uma narrativa ruim na maioria das pessoas por conta dessas trocas de buscar time. Mas a parada é que o Kevin Durant vai pros times que são melhores. Ele chega num time que é melhor. E ele fica num time panelaço. O LeBron, ele chegava num time de campanha ruim e ele montava um time melhor. Tá ligado? Então foi assim em Miami, quando ele volta pra Cleveland também. E no Lakers nem se fala que era o pior período da história do Lakers. Tem uma pergunta pra vocês, que eu já vi algumas pessoas especulando na internet. Se nessa ida pro LeBron em Miami, ele não tivesse voltado pra Cleveland e tivesse virado um jogador de carreira da franquia de Miami e tivesse lá hoje ao lado de Jimmy Butler, ao lado de Tyler Hero, ao lado de Bam Adebayo, teria mais de 4 títulos, talvez? Talvez ele tivesse tido uma história mais gloriosa. É uma dúvida. Porque o time só foi melhorando. Assim, depois do hiato, depois que o LeBron sai ali, aí tem um hiatozinho de Miami. Rapidamente se recupera. Que foi a saída, as transições do D-Wade para vários times, depois ele volta ali, aí acaba de fato o Miami. Mas 2, 3 temporadas já voltou de novo. Isso é foda que você tá falando. Porque o time só melhorou. E se o LeBron tivesse lá, por exemplo, seria diferente. E é um fator também nessa discussão que o LeBron nunca teve um técnico brabo. Como o Spoelstra. Quando o Spoelstra era técnico dele, o Spoelstra era novato. Ele começou como técnico. E ele fica 2 anos só, acho, com o Spoelstra ou 3. E depois não tem mais técnico. É sempre um cara que é primeira experiência, o cara era assistente técnico. Ele manda no time, né? Ele manda já o Michael Jordan teve o melhor técnico da história do basquete, que é o Phil Jackson, né? E isso é uma pena, tipo, é um bagulho muito foda pro Bulls e é uma pena pro LeBron que ele nunca tá com um técnico brabo. Agora imagina ele esses anos todos com o Spoelstra. É foda. O LeBron tem essa fama, né, de não... Ele é o técnico. Ele os caras estão os caras, ele é o pouco mais abaixo que técnico, o jogador. Sim. Eles falam disso. A gente mais confundiu a audiência do que bater o martelo. Essa porque não tem como bater martelo. Essa é a discussão. Não tem como bater martelo nessa parada. É isso mesmo. Essa discussão é braba. Vai deixando seus comentários aqui, porque, meu irmão, esse papo vai ferver pra sempre. E, cara, é um porra de um assunto que nunca ninguém vai conseguir. E a carreira do LeBron vai acabar e não vai mudar. E aí depende do momento que você curtiu a NBA, do momento de quem te representa mais fora ou dentro da quadra, como que você quer representar ou achar, enfim. Então, assim, é uma parada que... E isso não existe só na NBA. Existe no futebol, existe em qualquer esporte, a gente vai discutir essa porra pra sempre. Mas uma coisa a gente vai ter que cravar aqui então. Você vai montar o jogador ideal usando as habilidades de LeBron e Michael Jordan. Certo. Daí a gente vai ver o que você acha maneiro aí, beleza? Beleza? Vamos fazer essa brincadeira. Vamos lá. Vamos montar um jogador pontuador. Quem é melhor pontuador, Michael Jordan ou LeBron James? MJ, não tem papo. Melhor pontuando do que... Mesmo o LeBron pontuando em qualquer posição. 40 mil pontos e pontuando em qualquer posição. Acho um pouco de ousadia, né? Eu acho que, apesar das pessoas falarem muito sobre essa questão do Jordan ser mais clutch, ter mais game winner,
O LeBron tem um currículo extenso nisso também. A galera gosta de vender ele como algum tipo de pipoqueiro, ele não é. Mas nesse fator, vamos ter que falar que é o Jordan. O Jordan tem uma maior média por jogo de pontos. Mas é 2 pontos de diferença. Mas 10 vezes liderou. O problema é que ele foi 10 vezes CG da liga, só isso. E o LeBron só uma vez. Então... O problema, né? Eficiência. Quem é mais eficiente pra equipe? Assim? Cara, se a gente for levar só em consideração o que tá na nossa cara, né, velho? A gente tem que falar de Jordan. Mas falando de equipe, né? Levando em consideração que o LeBron já jogou em todas as posições, talvez como team player ele não tivesse tanto dessa mentalidade obsessiva do Jordan, que deve ser um pesadelo pros teammates, assim, né? Eu não acho que nenhum jogador que jogou ao lado do LeBron tenha a frustração, por exemplo, do Scottie Pippen de ter ficado Caraca, isso é foda sacou? Que você tá falando. Então... Kyrie Irving não tem? Não, eles são bem. Nada, mas o Kyrie saiu bolado. Não, mas o Kyrie o Kyrie era problemático, né? Mas ele tava ainda esses dias exaltando o Luka, dizendo que vê nele um cara que vai ser um dos grandes e vindo isso de alguém que já jogou com um dos maiores e tal, falando do LeBron. Então, ele deu uma mudada, né? Ele deu uma mudada. Eu digo assim... Mas isso que você tá falando é muito maneiro. Cara, eu vou dizer que como teammate, assim, eu preferia ser teammate do LeBron, porque deve ser um cara que vai me chamar pra jantar na terça-feira lá com um Taco Tuesday. Não vai querer socar minha cara porque eu errei uma bola de 3, tá ligado? No treino. No treino, exatamente. Tá bom. Adicionar aqui só pra aproveitamento de quadra, carreira. Meu Deus. 50.2 pro LeBron, 49.7 pro Jordan. É muito equilibrado, né, mano? Não, tudo é muito equilibrado os dois. Então, peraí, era o quê? Pontuador, ele falou Michael Jordan. Aí era eficiência. Eu vou... Cara, eu tenho que olhar isso pode ser um bagulho mais amplo, assim? Tipo, claro! Eficiência. Eu vou LeBron James. LeBron James. Beleza. Playmaker, o que cria as jogadas ali? Cara, eu tenho tido essa experiência de assistir o podcast do LeBron agora, ver um pouquinho mais de como ele pensa e como o cara é praticamente um técnico mesmo. Eu acho que se fosse fazer uma provinha por escrito, assim, eu acho que o basquetebol IQ do LeBron deve ser talvez um pouco maior. Boa resposta. Muito com o Cauê, muito. Líder. Cara, eu acho que na questão de ser uma pessoa mais obcecada por vencer, assim, sangue no olho mesmo, essa mentalidade assassina, eu acho que o Jordan. Eu achei que ele ia de LeBron. Porque assim, essa questão da liderança, existem duas formas de liderança. Então. A do medo e a do respeito. É isso. Exatamente. É isso aí. Por amor ou por terror. Né? Duas formas de liderança. Aí você tem que... Qual que te agrada mais, eles são tá ligado? exatamente. Uma pelo medo, outra pelo Você já foi CLT e teve um patrão? É isso, mano. Um patrão parceiro. Esse teu patrão é parceiro aí, ó. Aí tem o patrão filho da puta. E tem um patrão que é pá. Eu acho que eu preferia ser liderado pelo LeBron, mas porque eu não tenho o perfil Mamba Mentality, Jordan, Kobe, essa coisa obsessiva, sacou? Acho que votação recente entre jogadores, né, sobre quem é o maior da história, praticamente metade da NBA já fala que é o LeBron, né? Sim. Muitos desses caras jogaram com ele ou contra ele e veem como ele é um baita cara como líder e tudo. Então, não teria problema em dizer ele. Mas na hora de pesar amor e terror aí, pensando em resultados e pensando no que aconteceu de fato, beleza, Jordan. Tá. Defesa. Melhor defensor. O LeBron foi roubado de um título de defensor do ano por Marc Gasol em 2013? 13, né? 13. Que era o ano que ele ia ganhar tudo. Todos os prêmios. Mas essa daqui seria a que eu tenho, acho que, mais dificuldade de responder, porque não assisti Jordan jogar e não tô sequer, ciente dos números defensivos do Jordan. Ele tem os números. Não, acho que de defesa não ele tem os números. Defesa deve ter só roubo. Defesa... All-NBA, primeiro time, o Jordan tem 9, o LeBron tem 5, o Jordan já liderou o Jordan já liderou a liga 3 vezes em roubo de bola. Mas eu posso trazer as steals. O LeBron tem 2.1 na carreira e o Michael... Não, na carreira steals. 1.5 na carreira e o Jordan 2.3. Perfeito. Tocos, 0.8 pro Jordan, 0.7 pro LeBron. Então, assim, diferenças mínimas, né? Rebotes, Jordan 6, LeBron 7. Assim, são diferenças mínimas. Então a gente vai ter que ter o viés do pessoal, né? Porra, mano, o toco do LeBron e do Dallas, pra mim, é o LeBron. É o toco mais icônico da história do basquete e por isso eu vou votar nele. Então. Vou só falar
a roubada de bola do Jordan em Tem cima também do Karl Malone. Pelo Na jogo final, 6, ele rouba a bola, Bem aí ele decisivo. vai lá e faz o game verdade, winner. é verdade. Isso é muito foda também. É verdade. Ele rouba a bola e ainda mata a bola. Tem aquele bagulho também que é maneiro. O Bebê falou isso aqui. Que ele corrige a posição dos caras também. Que ele sabe a posição É o que ele tá falando do IQ cara. E aí basquete. isso passa pela defesa também. Que ele corrige. Essa temporada teve uma defesa que o Lakers ganhou um jogo que ele roubou uma bola, que ele fala, quando os caras desenham a jogada, ele percebe a jogada, ele muda na hora, aí eles vão dar um passe lá no corner, e aí ele corre e pega a bola. Aí ele dá entrevista falando que ele sabia essa jogada de 2018, sei lá. Fala, pô, como é que o cara lembra disso? Tá maluco? E sabendo de tudo isso, o all-around total, assim, cara, quem é o mais completão, então? Se eu fosse dono de uma franquia e eu tivesse que escolher um cara pra jogar por 15 temporadas como o Jordan jogou, ou por 21 temporadas como o LeBron jogou, pensando por esse ponto de vista, considerando que eu não consigo tirar esse viés de ser LeBronzete, all around LeBron James pra mim. Porque é isso, cara. Eu acho que muito se fala sobre... Pra mim, o argumento da longevidade é um argumento mega sólido. E as pessoas falam, mas o LeBron só tem mais números porque jogou mais tempo. Mas isso é problema do Jordan. Não é culpa dele. Isso é mérito total dele, entendeu? Então, pensando assim, mas deixando sempre bem claro que é porque eu sou muito fã do cara, entendeu? Talvez friamente essa não seja a resposta mais adequada. Mas pra mim, LeBron James. Ô, meu editor, cada pergunta dessa a gente falou pra caralho. É. Relembra pra nossa audiência como é que ficou esse jogador, tá bom? Faz aí. Será que seria bom esse jogador com essas características de um outro? Porra, tá maluco. E fora de quadra, quem vocês acham que foi? LeBron James. Eu sou muito mais LeBron do que Michael Jordan. Assim, não é nem perto. Pra mim não é perto. Um vendeu mais tênis, o outro fez muito mais coisas, porra. Foi mal, foi mal. Acho que em termos de quem expandiu a NBA mais, eu acho que o Jordan... Sem dúvida. Tudo bem. Comercialmente falando, isso é real. Mas o Jordan, assim, comercialmente, eu acho que o Jordan... Meio que o Jordan teve que andar pro LeBron correr. Tipo comercialmente falando, sabe, assim, com certeza. porque o LeBron também é gigante, claro, tem tudo que ele fez, Nike e tudo isso, mas eu acho que o LeBron ganha em termos de caridade, responsabilidade política que ele tem. Igual o Jordan não fazia nada disso, era só comercial ele fala que, tipo, as pessoas falam, não era o meu compromisso, o meu negócio era jogar basquete mesmo. Ele fala, como é que é? Ele fala uma parada dessa. É como se ele falasse assim, não é exatamente isso, mas ele é como se ele falasse assim, os caras da direita também compram tênis. Tipo isso, só que é um outro nome, que é o nome do partido lá. Ele fala, os caras também compram tênis, então eu tenho que vender pra todo mundo. Republicano, certo. E aí o LeBron é completamente oposto. Mas como marcas mesmo, não tem o que discutir, né? Jordan é realmente... Eu tinha 13 anos de idade, eu tava ouvindo falar de Jordan sem saber o que era basquete, sabe? Sim. É um fenômeno muito grande. E de fato, tudo que o LeBron conquistou muito por causa do caminho trilhado por ele, não tem o que falar. Mas personalidades extra-quadra, eu acho que o LeBron é um cara da hora pra caralho. O Jordan é muito mais polêmico também, né? Assim, tem coisas polêmicas que ele... O LeBron tem o LeBron nunca... né? Eu não sei, nada... Polêmico o LeBron tem polêmica se você discorda do posicionamento dele, mas o resto... Não, mas isso é opinião, né? Aí é opinião, é isso. Mas o Jordan fazia umas coisas que... que algumas pessoas questionavam, né? Questionavam, né? É aquilo, pô. Eu só sei julgar se o cara dentro de quadra. Tem muito isso também nos comentários. Assim. Que é ignorar o extra-quadra. Eu não consigo muito ignorar o extra-quadra. Eu sou assim, mano, sacou? Então, assim, eu não consigo. Eu acabo misturando um pouco as coisas. Por isso, quando eu falo lá no início do programa, porra, eu tô cada vez com mais dúvida, não sei o quê, porque o extra-quadra mexe muito comigo, cara. Eu sou assim. E se você discordar, o problema é teu. Foda-se. Eu sou assim. Porra. Então, assim, eu acho que essa, porra, é muito de opinião pessoal. É sempre o si. É uma viagem do caralho esse programa. Mas é maneiro porque a gente vai ter um hate fudido. E o mais maneiro... a gente vai tomar hate de eu já vim preparado, falando, nossa, nós vamos falar disso mesmo. O cara tá toda hora assim, não, mas também tem isso aqui, mas tem isso aqui. O tempo inteiro aqui. A gente tá aqui pra isso. Mas hoje eu sou o Enzo do programa. Mas só de... Cara, o ponto da gente poder discutir de verdade sobre esses dois é um bagulho surreal. O LeBron entrou na conversa, mano, de verdade. Não, sabe? Debate Tipo, real. Real. A gente fez um programa de 1 hora aqui, dando argumentos dos dois lados e entendendo os argumentos todos e falando, caraca, é difícil realmente. Porque há pouco tempo atrás não tinha como. Não tinha discussão. Tá eu acho que dá pra... Eu fico tranquilo falando que beleza. O Jordan teve uma carreira mais meteórica. Talvez ele tenha sido o maior e melhor jogador de basquete nesse período.
se a gente leva em consideração a história da NBA, né, você vai abrir um livro da NBA, você tem mais páginas falando do impacto de LeBron ao longo de 21 temporadas. E aí a discussão... Contando. E aí é uma discussão meio subjetiva e eu acho que dependendo da métrica, tá bem justo falar de LeBron James, algo que parecia impensável, né? Jordan era o intocável e agora a gente pode falar sobre isso. Né? Cara, e interessante também, assim, todo mundo que você conversa de época vai falar o deles também, pô, vai falar, ter as pessoas, Bill Russell, Wilt Chamberlain. Aí vai ter pessoas, Larry Bird, Magic Johnson. O Oscar Schmidt, ele fala que o Larry Bird é o melhor jogador da história. E muita gente fala que o Kobe é o melhor jogador. Sim. Tipo, eu vi anteontem um corte do Shaq, e ele, num podcast, e ele tava falando disso. Por que o Kobe não entra na discussão entre LeBron e Michael Jordan? Porque ele teve essa representatividade, ele jogou muito, isso aqui. É que se a gente olha prêmio, não dá. Número, assim, os dois estão muito à frente. Mas tem muita gente que se questiona disso. E era uma discussão entre LeBron e Kobe, lembra? Não tinha Jordan, era LeBron e Kobe. Era e Jordan, aí LeBron e Kobe. Aí o LeBron vai e passa muito do Kobe, né? Mas... E quem você acha que pode ser o próximo, talvez, GOAT? GOAT? Putz, o GOAT da nova geração? Quem pode ser um cara que pode entrar nessa discussão LeBron e Jordan? Cara, eu tenho duas opções que vai ser a briga. Tem dois nomes, né? Mas vai lá. Duas opções, vocês têm aí. Quem vai brigar no futuro, assim, de ser o melhor, né? Quem vai ser o melhor? Tem o potencial. Eu tenho dois nomes aqui. Cara, eu só vou citar o Embi nesse momento porque ele teve uma temporada de rookie que é uma das grandes temporadas de rookie da história. E se ele se provar ser tão bom jogador quanto ele pareceu ser em uma temporada, ele vai entrar pra história, isso é fato. Não sei se ele vai entrar na discussão de GOAT, mas ele representa, é quase como se eu estivesse vendo, assim como o Curry, a ascensão do Curry foi algo, o basquete mudou depois disso. O Wembanyama pode mudar o basquete, eu acho, porque é um grandalhão com range, é uma coisa absurda. Então, se ele conseguir, sei lá, ter um bom desenvolvimento físico e uma durabilidade e for tão promissor quanto ele pareceu ser numa primeira temporada, eu diria que ele pode ser um nome a se considerar. E é treinado por um dos maiores técnicos da história. A gente não sabe o quanto o Pop vai ficar, que ele já tá ali, né, meio que falando em aposentadoria. Ele só fala que ele tá lá por causa do dinheiro, que ele ganha bem. Mas ele fala, ele já deu entrevista falando isso na última renovação de contrato dele, mas, é treinado por um cara brabo. E treinado também com o Tim Duncan e o Tony Parker e o Ginobili. Eles foram ele tem uma escola boa, para poder treinar com ele. Então, eu acho que assim, essa nova disputa de quem vai ser o melhor, apesar de serem posições diferentes, eu acho que essa briga vai ficar nos próximos anos entre Luka Doncic e Nikola Jokic, assim, sabe? E pior de que não são americanos, né? Isso que é foda mais ainda. São posições diferentes, mas é porque jogam também muito diferente. Como você falou assim, o Curry mudou o jogo, o Embi pode mudar o jogo. E eu acho que esses dois caras acabam mudando um pouco o jogo, porque ao invés de ser aquele jogo acelerado de força, é o jogo de técnica, de paciência, vamos dizer assim, né? Então, assim, também é uma forma de mudança de jogo que todo mundo corre, os caras são lentos, eles não correm tanto, mas tem uma técnica muito apurada, tem um aproveitamento bom, tem um trabalho de perna sinistro. Então, assim, eu acho que pode ser nos próximos anos, a dupla que a gente vai discutir quem é o melhor, assim, né? Nessa subjetividade, mesmo sendo de posições diferentes. Eu acho, olhando para esses três que vocês citaram, eu colocaria mais o Luka e o Embi, porque eu acho que o Jokic, ele não tem a personalidade para entrar nessa conversa. Eu acho que o extra-quadro dele, igual ele é tão apático pro jogo de basquete que ele não recebe esse hype todo. Eu acho que em termos de talento. Mas se você comparar igual o que o LeBron faz extra-quadro, o que o Jordan representa extra-quadro, é igual anos e luzes acima do Jokic. Mas acho que o Luka, ele já tem mais isso. Igual as pessoas querem, igual você falou assim, vou assistir um jogo, eu quero assistir o jogo do Luka. Você não fala isso do Jokic. É muito raro alguém falar assim, eu quero assistir esse jogo do Nuggets que o Jokic vai jogar. E o Luka tem essa personalidade que a gente sempre fala. Exato. Engana, ele representa muito. Fala, ele discute com os caras, ele dá entrevista falando, o Jokic meio que... E o outro também tem a questão que ele já tá com 28 ali, né? Ele é um pouquinho mais velho que o Luka. E outro é o Wembanyama, eu também concordo com você, que assim, nós nunca vimos um talento igual ao Wembanyama. Então, se ele conseguir... E tudo isso é ganhar títulos, né? Assim, se o LeBron James nunca ganhou um título, ele não ia estar nessa conversa. Se o Jordan não tivesse ganhado 6, não ia estar. O Kobe entra nisso que ele tem 5. Né? O Magic Johnson tem 5, o Kareem tem 6. Então esses caras aí, sim, você tem que ganhar para estar na conversa. E lembrando que o Jordan só foi ganhar o primeiro dele 28, 29 anos. LeBron também. Né? Então, assim, tem 28. Tempo para esses caras chegarem.
Mas eu vou com o Dwayne Wade Wemby. ganha com 23, tá? MVP de final, com 23 anos. Quem? Então, Dwayne Wade. Wade. Ah, sim. Então, essa história de nunca... É a história do Tatum. Tem 26 anos, já conseguiu tudo. Com 26 anos, ninguém tinha ganhado o título. Tem Tim Duncan tinha ganhado o título antes de 26. Kobe, o Wade. Tem um monte de cara bom, tá? E tu? Qual é a nova dupla? Eu vou de Luka também, o Wembanyama não tem como. É um negócio real. Não é um alien à toa, né? O cara, logo dele é um alien. Então, tipo, abraçou isso. Mas eu acho que o Luka ele já é uma realidade há um tempo. E o ano vai passando, a gente vai ver ele provavelmente jogar uma final. E perdendo ou ganhando, ele já vai estar jogando uma final, vai ter número em final. É assim... Aí quando o Tatum é ganhando ou perdendo, ele vai estar lá na final. Quando é o Luka... ele vai dar mas final, cara, mas não é culpa nossa. Não é culpa nossa se o Luka é melhor do que o Tatum. O Luka é melhor que o Tatum. Não, vai provar isso agora. Lembrando que aqui nós somos isentos. Essa provocação do Boston Celtics. O nosso problema é que a gente é muito amigo e a gente é Lakers e Celtics. Mas é uma brincadeira, tá? Perfeita Ninguém é hater do Celtics aqui, não, pô. Não, eu não gosto do Celtics, não. E assim, dito isso, galera, uma salva de palmas pra Caio, mano. Porra, vamos pra cá. Uma salva de palmas brabíssimo. Pô, cara, uma honra ter você aqui. Você é um dos maiores nomes que essa internet brasileira tem. Um dos caras que começou lá atrás a criar quadro, criar coisas, né? Sim. Você chegou aqui, eu falei, caralho, quantos canais tu tem? Porque cada hora tu tá em um projeto novo. Qual é o projeto do momento? O projeto do momento é o Visão Popular, uns vídeo-ensaios com vieses mais políticos. A gente conseguiu falar de esporte em algum momento lá, que teve uma história de futebol. Ansioso para achar alguma coisa de basquete que dê para ser dita um dia desses. Mas essa é a nova empreitada, assim, né? Eu trabalhei muito tempo só com hard news, assim, parada de... Em 48 horas o vídeo tá velho e a gente tava um pouco frustrado com isso há algum tempo, então agora entramos nessa de, vamos contar histórias, vamos entrar nesse ramo de storytelling que eu acho muito legal, usando recursos do Chroma Key ali e tal, e isso tá sendo bacana. Então acho que lá pelo 8º ou 9º episódio agora. Projeto quente, novinho, então. Novinho, maneiro, cara. Muito obrigado pela participação, bicho. muito obrigado. O maluco é foda. Valeu. Desculpa aí a audiência, os fãs do Jordan. Não, mas você saiu super bem, só no jogador ideal ali que deu mais LeBron. Faz parte, mano. Mas não é, pô. Vai fazer o quê? Super bem, não tem jeito. É nóis, se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém, deixa o comentário, deixa o like, aquelas coisas básicas que todo mundo que tá no YouTube pede, você já sabe, mas você não faz por quê? Todo mundo pede, você não faz por quê? Vambora, tamo junto. Tem vídeo todo dia aqui nesse canal. Tamo juntão. E valeu!